Olá a todos e todas, boa noite. Nós estamos ao vivo aqui no Facebook do Sinasef. Esperamos, em primeiro lugar, que todos nós aqui façamos o compartilhamento dessa live, dessa transmissão ao vivo. É um prazer imenso estar aqui com trabalhadores da Rede Federal do Ensino Básico, Técnico e Profissional do Brasil, os companheiros EBTT e os companheiros do PCCETAI, todos os servidores da Rede Federal do Ensino Básico, e é um prazer imenso contar aqui com a companheira Laudiceia Araújo, professora do Instituto Federal da Paraíba, campus Campina Grande, professora EBTT, doutora, cuja tese de doutorado estuda a dívida pública no Brasil, no período do governo do senhor Lula da Silva. Então, conhece muito as entranhas, né, do Estado brasileiro e vai discutir com a gente a reforma administrativa. O processo de discussão dessa live será da seguinte forma. Nós vamos conceder aqui um tempo à companheira Laudiceia, que fará uma apresentação do que é a reforma e os seus impactos para nós, servidores públicos, e para a sociedade brasileira. E depois nós abriremos aqui, por ordem de entrada, para todas as sessões, de 3 a 5 segundos, fazer um pronunciamento de como a sua luta de resistência à reforma administrativa está acontecendo no seu local de trabalho, lá na sua base, e, se tiver alguma dúvida, fazer alguma pergunta à companheira Laudiceia. Então, Laudiceia, querida, bem-vinda. É um prazer imenso estar aqui contigo. E nós gostaríamos de começar com você aqui. Antes, Laudiceia, eu queria aqui que todo mundo visse aqui, sabe, pessoal? Fazendo uma inveja aqui a todos, a camisa que eu estou. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ler aqui. Está conseguindo ler? Eu quero uma. Bonita camisa, né? Tem juiz ladrão no país em que eu moro. Né? Então, também vou querer uma, Lobão. Vou querer uma. Então, vamos começar agora com a companheira Laudiceia. Laudiceia, querida, pode compartilhar o que você quer fazer, pode fazer aí a sua apresentação. Depois nós passamos aqui para os companheiros. Boa tarde, boa noite a todas e a todos. Primeiro, agradecer ao Davi, como representante do Sinasef aqui na Paraíba, pelo convite. Essa discussão que nós iremos fazer hoje, ela já foi feita na nossa sessão sindical aqui de Campina Grande e nos motivou a estar compartilhando com as demais pessoas essa nossa preocupação com essa PEC 32, a PEC da reforma administrativa. Antes da gente começar a conversar sobre a PEC, nós estamos na semana do 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e aí é importante fazer uma saudação a todas as mulheres trabalhadoras precarizadas do país e relembrar, como várias mensagens que circularam aí pelas redes sociais, que não vamos romantizar o 8 de março. O 8 de março é um dia de luta política importante e que nós precisamos exigir mais respeito e mais direito para as mulheres. Então, essa nossa apresentação, ela parte de uma provocação do companheiro Davi a respeito do que a PEC modifica nas nossas vidas. Então, qual é o impacto que isso tem sobre não apenas os servidores públicos, mas sobre toda a sociedade. Eu organizei essa minha fala em 3 momentos para que a gente possa entender melhor qual é efetivamente o impacto. Então, num primeiro momento, uma contextualização geral desse momento que a gente vive no capitalismo mundial. Depois, utilizei a própria PEC, pegando alguns artigos que mais impactam sobre a forma como nós temos o Estado atualmente,
e a terceira e última parte, uma discussão a respeito dos impactos que essa PEC traz para todos nós. Então, vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa só ir aqui para o começo, para que a gente possa, né, responder ao final essa questão, reforma administrativa, o que muda na nossa vida. Então, em primeiro lugar, é importante a gente perceber de que essa PEC ela se insere dentro de uma série de ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, porque nós estamos num contexto de crise do capitalismo. E todas as vezes, historicamente, que o capitalismo entrou em crise, ele sempre ataca a classe trabalhadora, já que esse modo de produção ele se organiza basicamente a partir de duas classes, né? A classe burguesa, os capitalistas, e nós, os trabalhadores e trabalhadoras. Então, essa crise atual, ela se difere de algumas outras crises que nós já tivemos, que em economia nós dizemos que são crises conjunturais. Uma crise conjuntural, ela vem de algo que é passageiro, então, um excesso de chuva que impacta na colheita e faz o preço dos alimentos aumentarem, ou um aumento no preço do petróleo que impacta nos custos de produção, gera uma inflação, mas que as próprias políticas macroeconômicas conseguem controlar. O que nós estamos vivenciando na atualidade é uma crise muito mais profunda, é uma crise, utilizando o conceito gramsciano, é uma crise orgânica, que ela não só impacta do ponto de vista econômico, mas ela repercute do ponto de vista ambiental, e aqui no Brasil a gente tem acompanhado de maneira muito atenta, né, a todos os avanços que a gente tem tido na crise ambiental, tanto na queimada como nos vários desastres ambientais, Brumadinho, Mariana, entre outros. É uma crise do próprio sistema político, há uma crise que é política, que vem desde o momento do golpe de 2016, e esse golpe ele tem os desdobramentos que nós estamos assistindo. É uma crise econômica também, porque o próprio sistema econômico, na sua totalidade, ele está passando, na economia mundial, por uma crise do neoliberalismo, que nos anos 90 apareceu como a grande alternativa para que o capitalismo conseguisse superar os entraves em termos de crescimento econômico, e, por fim, uma crise sanitária com a Covid-19. É importante ressaltar que essa crise ela é uma crise que vem desde 2008. Estão querendo atribuir tanto a imprensa quanto os governos essa crise atual, a Covid-19, mas a Covid-19 ela aprofundou a crise. O que nós estamos vivenciando é uma crise orgânica muito mais profunda. E é nesse bojo que os governos no mundo inteiro têm feito várias reformas de ataque à classe trabalhadora, a forma como nós, trabalhadoras e trabalhadores, ao longo da história, conseguimos avanços significativos para melhoria das nossas condições de trabalho e das nossas condições de vida. Então, a PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, ela está inserida nesse contexto de crise do capitalismo e de ataque aos direitos das trabalhadoras e trabalhadores. Essa PEC, ela altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. E se baseia em 3 princípios. Esses são os princípios apresentados pelo governo que justificam, na visão do governo, a necessidade de uma reforma administrativa. Então, a primeira é modernizar o Estado, conferindo maior dinamicidade, racionalidade e eficiência à sua atuação. A gente já percebe aqui
um vocabulário que está muito vinculado às expectativas do mercado, ao empreendedorismo, à racionalidade, à dinâmica, muito vinculado a um discurso empresarial e a um avanço desse modelo de crescimento econômico que tem como base, única e exclusivamente, o aumento da lucratividade. O outro princípio é aproximar o serviço público brasileiro da realidade do país. A gente vai ver mais para frente que esse objetivo de aproximar o serviço público não significa, de maneira alguma, uma ampliação do serviço para que a gente tenha reduzida as desigualdades sociais e estruturais vivenciadas no país. Mas é aproximar o serviço público de uma realidade num contexto de aprofundamento das desigualdades, quando a gente tem uma proposta de redução do tamanho do serviço público. E o último, necessidade de garantir condições orçamentárias e financeiras para a existência do Estado e para a prestação de serviços públicos de qualidade. Aqui é importante a gente ressaltar que esse garantir condições orçamentárias e financeiras não está vinculado a uma melhor prestação de serviço público, a um investimento maior em educação, que é a área em que nós estamos inseridos, ou uma ampliação das ações na área de pesquisa, de tecnologia, não. O objetivo aqui é atender a fração rentista do capital com uma ampliação do superávit primário, que é aquela poupança forçada que o governo faz, para atender ao pagamento dos serviços da dívida pública, tanto interna quanto externa. Nesse momento do capitalismo mundial, essa fração rentista é a fração hegemônica. Nós temos no capitalismo uma subdivisão entre frações de capital, o capital produtivo, industrial, o capital comercial, o capital financeiro. E, na atualidade, é esse capital financeiro, especificamente a sua subfração rentista, que está tendo hegemonia no capitalismo mundial e que, portanto, está ditando as regras de funcionamento. As outras PECs, a PEC do teto do gasto, a PEC da reforma administrativa e a PEC que a gente teve da reforma trabalhista, se insere, e a previdenciária também nesse contexto. Essa PEC 32, ela vai alterar 27 trechos da Constituição, introduz 80 novos, sendo 4 artigos inteiros. Então, ela modifica de maneira muito profunda a Constituição de 1988, a denominada Constituição Cidadã, fruto de um processo de lutas da classe trabalhadora e dos setores progressistas da sociedade que conseguiram trazer na Constituição de 1988 avanços significativos do ponto de vista dos direitos. Contraditoriamente, a Constituição de 1988 ela já começa a ser desmontada com o neoliberalismo dos anos 90. Então, essa PEC ela vai modificar trechos que tratam da administração pública em geral, os artigos 37 e 37A, que tratam dos princípios da administração pública, os artigos que tratam dos servidores públicos, 39 até 41A, dos militares, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, 42 e 48, das atribuições do presidente da República, o artigo 84, e depois a gente vai problematizar essa alteração aqui, que é bastante significativa, dos ministérios, o artigo 88, das Forças Armadas, o artigo 142, do Orçamento da União, o artigo 165, da Previdência Social, o artigo 201, e outras disposições gerais, o artigo 247. Então, altera de maneira significativa a Constituição de 1988, que já foi bastante alterada por outras propostas de emenda constitucional. E aqui está um texto longo, mas é para chamar a nossa atenção de como a proposta de emenda à Constituição, a PEC 32,
ela vai alterar de maneira significativa o acesso dos servidores ao Estado. Então, a gente tem uma modificação em termos de concurso público, mantém o concurso público, mas com uma alteração, a gente vai passar a ter 5 tipos de vínculo jurídico com o Estado. O primeiro é um vínculo de experiência, que mantém o concurso público, mas cria, como uma etapa de acesso ao serviço público, a 1 ano de experiência. Então, faz parte uma prova escrita, uma prova de título e a experiência de 1 ano. E para os cargos típicos de Estado, que depois a gente também vai problematizar, essa experiência é de 2 anos. O que é que isso traz de impacto? Muda a forma como os servidores públicos terão acesso. A gente até poderia dizer, mas isso é muito bom, porque 1 ano de experiência vai ser possível identificar realmente se essa pessoa tem as habilidades e as competências necessárias para assumir esse cargo. Na verdade, isso cria um impedimento, porque esse ano de experiência, esse servidor ou essa servidora pública vai ficar à mercê de uma avaliação que não está claro quais serão os critérios, nem quem vai fazer essa avaliação, e a gente vai correr o risco de, novamente, voltar a ter uma situação em que alguém passa num concurso, faz uma prova, e durante o período de experiência não é classificado, porque não está alinhado ao governo de plantão, ou tem uma postura muito mais progressista do que aquele chefe imediato que vai fazer a avaliação. Então, isso cria já um problema sério de acesso ao serviço público. Além disso, esse é o vínculo de experiência 1, a gente tem também esse vínculo por prazo determinado e também tem vários problemas que a gente poderia estar apontando. Primeiro, né, essa possibilidade de contratação, admissão, por uma necessidade temporária decorrente de calamidade, de emergência, de paralisação em atividades essenciais. Aqui, eu abriria um parêntese e colocaria greve, porque o que é que justifica uma necessidade de contratação frente à paralisação em atividades essenciais? Então, é preciso a gente estar atento ao que realmente esse novo formato de contratação para o serviço público ele vai implicar. Além disso, cargo com vínculo por prazo indeterminado para o desempenho de atividades contínuas que não sejam típicas de atividades de Estado. Ou seja, é um contrato por tempo indeterminado, mas que não gera a estabilidade no serviço público, porque só serão estáveis no serviço público aqueles que são aqui o quarto tipo de vínculo com o Estado, aquele cargo típico de Estado. Esse cargo típico de Estado ele vai ter a estabilidade depois de 2 anos de experiência, e mais para frente a gente vai problematizar o que efetivamente isso significa. E o quinto, tão problemático quanto essa necessidade de 1 ano de experiência, que é a criação de cargo de liderança e assessoria, que corresponderá não apenas aos atuais cargos existentes de comissão e função de confiança, quando a gente é servidor público e vai ser coordenador de um curso ou coordenador de uma área, então você recebe uma gratificação, é praticamente uma gratificação simbólica por estar exercendo aquele cargo. Esse daqui é completamente diferente, é criar um cargo de assessoria e de liderança que não passou por um processo de concurso, então essa pessoa ela vai ser indicada e não está claro na PEC quais serão os critérios que serão utilizados para essa contratação. Além disso, vamos mais para frente e ver que isso vai alterar de maneira significativa os custos
do Estado, porque essa pessoa que vai ser contratada, ela será contratada para exercer esse cargo de liderança e de assessoramento com um salário cheio, um salário integral, porque ela pode não ser servidora pública, pode não ter passado por um processo de concurso. Daí o que a gente chama a atenção para a necessidade de tornarmos cada vez mais essa informação visível, fazer com que as nossas bases e a população no geral também tenha acesso a essa informação. Então, o artigo 39 propõe que uma lei complementar federal, e aí retira da Constituição, porque atualmente a Constituição que determina essas normas gerais de gestão de pessoas, de política de remuneração, de ocupação de cargo, e isso passa a ser feito a partir de uma lei complementar. Então, é uma desconstitucionalização, é retirar da Constituição. E nós sabemos o impacto que isso traz, porque está na Constituição é uma garantia de que é uma lei de Estado e não de governos. Lei complementares, os governos podem ir editando e reeditando o seu bel prazer, dependendo da sua postura política mais conservadora, menos conservadora, ultradireita e etc. Um outro aspecto que é importante chamar a atenção é esse, em parágrafo 20, aqui, ó, é vedada a redução da jornada e da remuneração para os cargos típicos de Estado. Os cargos típicos de Estado, a PEC não define, será uma lei complementar que vai definir quem são esses cargos típicos de Estado. E só eles terão a estabilidade e terão a garantia de não redução da jornada e de remuneração. O governo atual, ele vem sistematicamente tentando impor para nós, servidores públicos, uma redução da nossa jornada e uma redução da nossa remuneração como uma forma de precarização do nosso trabalho. Com a PEC, fica muito claro no texto que só vai ser vedada essa redução para os cargos típicos de Estado. No artigo 37A, mais uma vez, a gente vê uma constitucionalização das parcerias públicos-privadas, porque aqui abre a possibilidade de firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados. Aqui está público, mas a gente sabe que o grande objetivo é a utilização de toda a estrutura existente de Estado a serviço da iniciativa privada, da utilização daquilo que é de toda a população para atender interesses que são exclusivamente de uma fração da burguesia, uma fração dos capitalistas. Esse artigo 41 é aquele que vai dizer que adquire estabilidade o servidor que, após o vínculo de experiência, permanecer por 1 ano em efetivo exercício em cargo típico de Estado. Eu coloquei aqui só para a gente reforçar essa informação de que, efetivamente, o objetivo da PEC é acabar com a estabilidade do servidor público, porque esse artigo 41, ele reforça novamente o que já estava no artigo anterior, de que a estabilidade será garantida no exercício em cargo típico do Estado. E aí, isso tem um impacto muito grande sobre o formato que a gente vai passar a ter do Estado brasileiro. É um retorno a um Estado antes da Constituição de 1988, é o rateio do serviço público entre aqueles que fazem parte do grupo político que está no poder, o que destrói de maneira muito profunda o Estado brasileiro e o serviço público, que também é um aspecto que nós, servidores públicos, devemos buscar dialogar com a população, porque há um aspecto muito perverso de
esse discurso que a gente tem tido, né, essa retórica do discurso do ódio, ela recai sobre o servidor público e nós precisamos chamar a atenção da população e dizer para eles que a pandemia não está pior porque nós temos o SUS, porque nós temos servidores e servidoras públicas que estão diuturnamente arriscando as suas vidas para salvar outras vidas e são servidores públicos. Os servidores do Butantan que estão lá fazendo pesquisas de maneira intermitente, da Fiocruz, são servidores públicos. E sem eles, a sociedade estaria numa situação muito mais grave. Então, é preciso chamar a atenção para o que realmente implica e impacta na vida da população essa PEC. O artigo 84, e aí com ele eu encerro essa minha segunda parte desse diálogo sobre a PEC 32, para a gente entrar já na terceira e última parte, que trata sobre o que efetivamente todas essas modificações na Constituição de 1988 vai representar. Então, o artigo 84, ele amplia de maneira significativa os poderes do presidente da República, daquele que estiver de plantão, e diminui o poder do Congresso Nacional, que é sempre um contrapeso aos governos que estão. Nós temos uma leitura muito clara do que representa o Congresso Nacional atualmente, né, das forças conservadoras que estão lá. Eles se engalfinham lá entre si, mas no momento que é de atacar os direitos da classe trabalhadora, como é comum a burguesia, eles esquecem que estão organizados em frações, se juntam todos para defender os seus interesses, que, claro, não são os nossos interesses. Então, quando não implicar aumento de despesa, dispor por meio de decreto. Vejam como isso é grave, como isso impacta diretamente sobre a organização do Estado. E aí, através de decreto, organização e funcionamento da administração pública federal, extinção de cargos públicos efetivos vagos, cargos de ministro, cargos em comissão de liderança e assessoramento, a letra C, criação, fusão, transformação ou extinção de ministérios, de órgãos diretamente vinculados ao presidente da República. A letra D, extinção, transformação e fusão de entidades da administração pública, autárquica e fundacional. Então, o campus do IFPB de Campina Grande está com um número muito reduzido de alunos. Vamos, através de um decreto, sem nenhuma discussão, extinguir esse campus, porque ele não está atendendo aquela função que deveria ser exercida, e aí a função na visão do mercado do quantitativo de alunos. Estou exemplificando aqui para a gente ver a gravidade do que isso significa. E transformação de cargos públicos efetivos vagos e outros cargos em cargos que venham a atender a, mais uma vez reforço, aos interesses do governo que estiver de plantão. Então, eu pincelei aqui, do ponto de vista, né, da nossa classe, quais são os maiores impactos dessa proposta, a partir da própria proposta de emenda constitucional, e agora a gente vai para o último momento dessa minha fala, no sentido de problematizar o que efetivamente essa reforma ela representa. E aí a primeira desconstrução que precisa ser feito é a gente não tratar como reforma, mas uma contra-reforma. E aí eu estou tomando emprestado esse conceito de contra-reforma da professora Sara Graneman, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do professor da Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que trabalham todas as reformas propostas pelos governos como uma contra-reforma. E por que é uma contra-reforma? Porque eles
não tem como objetivo melhorar. Quando a gente faz, por exemplo, uma reforma na nossa casa, enquanto está na reforma, vira aquela bagunça, mas o objetivo é de melhorar, de ampliar, de tornar mais agradável. É uma contra-reforma no sentido de que destrói o que já está tendo dificuldades de efetivamente ser implementado. E todas essas contra-reformas, a PEC do teto dos gastos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e essa contra-reforma ela vem com esse objetivo de tornar prioritário o pagamento dos serviços da dívida, a dívida como um instrumento de acumulação, como um instrumento que visa atender aos interesses da fração rentista do capital, que é a fração que, na atualidade, está como hegemônica no capitalismo, criando uma ditadura dos credores. São esses credores, esses donos de títulos das dívidas, não só aqui no Brasil, mas em todos os países, de maneira muito significativa, nos países periféricos do capitalismo, que determinam o que, quando, como e quem será beneficiado pelas ações que são empreendidas. E aí, essa fração hegemônica do capital, ela funciona através do sistema da dívida, que é um conceito trabalhado pela auditoria cidadã da dívida pública, principalmente por Fatorelli, que, ao estudar não só o comportamento da dívida nos países aqui da América Latina, mas também da Grécia, percebeu que eles têm um modus operandi. Esse sistema da dívida ele não atua apenas do ponto de vista econômico, mas ele modifica a legislação, é isso que a gente vê com as propostas de emenda constitucional, com a lei complementar, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, que torna prioridade zero o pagamento dos serviços da dívida. Do ponto de vista financeiro, porque cria todo um instrumental financeiro para alimentar esse sistema, e essa engrenagem ela é controlada pelo sistema financeiro internacional, tendo um amparo no âmbito político, porque impacta diretamente sobre o comportamento dos governos, e tendo a mídia como aquela que vai reverberar todas as propostas como se fossem aquelas que atendem às necessidades da população. Então, por isso que ele é um sistema, porque ele não atua apenas do ponto de vista da compra e da venda de papéis, mas ele modifica a legislação, ele impacta do ponto de vista econômico, ele influencia nas eleições, financiando através dos grandes bancos que financiam não só as eleições dos cargos executivos, mas também legislativo, e da mídia, que dá o amparo para que todo esse sistema ele possa funcionar e ter a sua atuação de maneira a fazer com que a sociedade aceite de maneira pacífica, inclusive passe a defender a implementação dessas contrarreformas. Então, o que é que efetivamente essa contrarreforma administrativa ela vai impactar? Vai impactar num retorno à forma do Estado antes da Constituição de 1988, com aquele toma lá da cá de cargos, sem a necessidade de que as pessoas que ocupem o serviço público sejam pessoas que estão comprometidas com o Estado e não com os governos. O serviço público ele continua sendo financiado pelo Estado, mas administrado pela iniciativa privada, e a gente já tem várias situações como essa, a EBSER, as várias organizações sociais que precarizam os serviços. Naquele artigo 37, que trata sobre os princípios da administração pública federal, há uma incorporação da inovação, né, na narrativa da obsolescência dos cargos públicos para justificar terceirizações, privatizações, como já foi feito em vários setores. E nós sabemos muito bem
o que é que as privatizações representam. Basta lembrar do apagão lá no Amapá, basta lembrar do que a Vale tem feito com o meio ambiente aqui no Brasil. É isso que as privatizações trazem para nós. Precarizações, desastres ambientais, apagões. É um Estado que está sendo financiado por todos nós continuaremos a pagar os tributos, mas será uma pequena parcela da população que terá acesso às benesses advindas desses recursos. É uma reforma ideológica. A Auditoria Cidadã da Dívida, ela lançou uma carta, que inclusive nós somos signatários, com 25 questionamentos, muitos dos quais eu utilizo aqui nessa reflexão, que trata exatamente dessa reforma como uma reforma que é ideológica, porque o Estado ele passa a ser regido prioritariamente pelo mercado com o objetivo da obtenção do lucro. É um retorno a uma forma de Estado em que não se prioriza a realização do serviço público. Ela segue a mesma lógica da reforma trabalhista e previdenciária, se baseia em dados falsos, um estudo do Banco Mundial, um ajuste justo, de 2017, que esse ajuste justo, inclusive, foi utilizado como base para aquela proposta do Futurice e para a reforma da Previdência. Então, é muito importante apropriar-se desse estudo. E um outro estudo, gestão de pessoas e folha de pagamento, o que os dados nos dizem, que mais para frente eu vou apresentar gráficos que demonstram a falácia desse estudo feito pelo Banco Mundial. E promete resultados que são impossíveis. Então, mais uma vez, é como se fosse a solução, na verdade, o que a gente vai ter é um aumento dos problemas. Além disso, a PEC, a documentação que embasa, ela está sob sigilo. No próprio texto de apresentação da PEC, está claro lá que os documentos que embasam, eles estarão sob sigilo. Omite os gastos com a dívida pública e aponta como maior gasto a previdência e o funcionalismo. Utiliza dados nominais, ou seja, não considera a inflação dos últimos 12 anos, o que faz com que os dados eles sejam falsos, e aumentará os gastos com o pessoal ao invés de reduzir, já que cria aqueles cargos de chefia que não estão sendo mais, que não estarão mais sendo ocupados por funcionários públicos, mas por pessoas contratadas por fora. Então, só para a gente ter aqui, e já vou me encaminhando para finalizar, né, a proposta de emenda constitucional, ela diz que o maior gasto realizado é pelo funcionalismo público. No projeto de lei orçamentária, agora de 2021, esse é um dado da própria Auditoria Cidadã da Dívida, aponta que juros e amortizações da dívida correspondem a 53,92% dos gastos e a Previdência Social, 19,46%. Então, há uma discrepância muito grande no que significa os gastos com a dívida e com a Previdência e, consequentemente, com funcionalismo. Quando a gente diz que utilizam dados que são falsos e que escondem a realidade, esse gráfico aqui da evolução de pessoal, o governo alega que durante os últimos 12 anos teve um aumento de 145% dos gastos com pessoal, que seria esse traçado aqui, essa linha em vermelho. Esse dado aqui, ele está utilizando valores nominais, como se durante esse período a gente tivesse tido uma inflação zero. Quando se utiliza dados reais, considerando os gastos com inflação, que é esse tracejado aqui em verde, o que houve, na verdade, foi uma queda de 4,54 para 4,34 do produto interno bruto nesses últimos 12 anos. Também, para a gente esclarecer por que é que nós estamos dizendo que os dados utilizados eles são dados falsos, o próprio governo divulga na página do CIOP
dados relativos aos gastos com os serviços da dívida e os gastos com o pessoal. Aqui, de 2000 até 2019, esse traçado aqui vermelho é os gastos com pessoal e encargos, e esse traçado aqui em azul são os gastos com a dívida pública. A gente percebe muito claramente o impacto que a dívida tem sobre os gastos públicos e o que representa pessoal e encargos, que é tratado pelo governo como grande vilão do setor público. Além disso, o governo tem argumentado que há um excesso de funcionalismo público aqui no Brasil, que nós temos muitos funcionários. Então, esses dados aqui da OCDE, Organização para a Comissão e para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aponta, né, que o Brasil ele ocupa a 27ª posição em termos de países e do percentual de funcionários públicos em relação ao total de ocupados no país, e desses, 77% recebem até R$5.000. Então, aquele discurso, aquela retórica de que uma narrativa de que os funcionários públicos ganham muito e que não trabalham, ela é muito facilmente desmontada a partir desses dados que nós estamos apresentando aqui. Além disso, de 95 a 2015, nós tivemos um aumento no superávit primário, que é aquela poupança forçada que o governo brasileiro fez ao longo dos últimos anos, desde 95, com o objetivo de fazer frente ao pagamento dos serviços da dívida. E a dívida interna, nesse período, dados da Auditoria Cidadã, aumentou de 86 bilhões de reais para 4 trilhões de reais. Esses dados aqui, eles são completamente ignorados na proposta da PEC, porque atende aos interesses da fração rentista do capital. E para a gente ir encerrando e ter a nossa discussão, qual é o cenário caso a contra-reforma ela seja aprovada? O cenário é de uma retirada de direito dos servidores e de uma redução dos serviços públicos à população. A população ela vai ser diretamente atingida, é impor a precarização ao servidor público da mesma forma que essa precarização foi imposta ao setor privado com a reforma trabalhista, né, como trabalha o professor Ricardo Antunes, é aumentar a uberização, esse processo de precarização e de ampliação da exploração da classe trabalhadora. Fragiliza as entidades de classe dos servidores públicos, daí a necessidade de nós reforçarmos a importância da sindicalização, da manutenção das nossas organizações, porque vai colocar trabalhador contra trabalhador. Nós vamos ter no serviço público aqueles que já têm a estabilidade garantida, como nós, que entramos no serviço público antes da reforma, a nossa estabilidade é garantida, só que a gente vai passar a conviver com trabalhadores que não têm estabilidade. Isso fragiliza a nossa luta, precariza as nossas relações interpessoais, e do ponto de vista do serviço público, né, quais são os interesses que estão por trás do fim da estabilidade. Porque a estabilidade no serviço público ela vai implicar um compromisso com o Estado. Sem estabilidade, o compromisso do servidor público ele passa a ser com o governo que está de plantão. Se não houvesse a estabilidade, muito provavelmente eu não poderia estar aqui trazendo essa discussão sobre a contra-reforma administrativa, porque eu estava colocando o meu emprego em risco. Como eu sou uma servidora pública que tenho estabilidade, isso me dá a garantia de questionar a postura e as propostas dos governos que estão de plantão. Com o fim da estabilidade, abre-se também o fim dessa possibilidade de um compromisso com o Estado que vise atender à população
e não os interesses de uma determinada fração que historicamente já foi favorecida. Então, a PEC ela vai propor que a estabilidade ela seja mantida apenas para quem for funcionário de carreira típica do Estado, e aí a gente se pergunta quais servidores serão ou seriam considerados como carreira típica de Estado. Muito provavelmente, nós da educação, os trabalhadores da saúde, não estariam inseridos dentro desses servidores típicos. E por que eu estou usando não seriam e não serão? Porque eu acredito que a nossa luta, que a nossa capacidade de mobilização, ela pode frear o avanço dessa contra-reforma administrativa. A gente precisa se organizar, precisa disseminar essa discussão, precisa fortalecer as nossas entidades para enfrentar essa luta. E aí, assim, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para que a gente possa dialogar sobre os impactos e as nossas estratégias de luta, que é o mais importante nesse momento. Muito obrigada pela oportunidade. Davi, agora é com você. Valeu, querida. Retira aí a apresentação. Pessoal, essa foi a primeira parte, né? Ela demorou 40 minutos, mas foi necessária a gente compreender. E nós estamos aqui com mais de 20 sessões. Então, agora é a segunda parte, em que nós vamos passar de sessão por sessão para que ela possa, entre 3 a 5 minutos, fazer uma fala. Se vocês puderem fazer em 3 minutos, eu agradeceria para que mais sessões falassem, tá? Dentro de um prazo de uma live aí aceitável. Então, nós vamos começar com o companheiro Márcio Alves, de São Paulo, e prepara a Raquel, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Márcio, com você, querido. Boa noite a todos. Obrigado, Laodiceia, pela palestra, foi bastante elucidativa. Aqui em São Paulo, nós sabemos que se trata de um desmonte do Estado brasileiro. Essa proposta, junto com as outras PECs, é um desmonte que está em curso e não vai acontecer em outro momento, é para agora mesmo. Então, nesse sentido, nós, aqui no Sinasef São Paulo, nós já fazemos alguns anos e estamos aprofundando esse movimento desde o final do ano passado, junto a outras categorias sindicais do Estado de São Paulo. Então, nós já temos há alguns anos o Fórum dos Trabalhadores do Setor Público aqui no Estado de São Paulo, que a gente participa ativamente, procurando ter não apenas sindicatos federais, mas sindicatos estaduais e municipais, porque é uma cascata e sindicatos estaduais e municipais estão enfrentando os mesmos problemas, alguns, inclusive, numa escala até mais avançada. O Dória, por exemplo, aqui em São Paulo, em muitos setores, está mais avançado que a nível federal. Então, nós estamos nos organizando e, ao mesmo tempo, nos organizando com movimentos sociais diversos, seja nas várias cidades que acontecem os movimentos sociais de resistência, procurando criar uma capilaridade com esses movimentos sociais, sejam movimentos sociais que tenham uma capilaridade mais estadual ou nacional, como é o caso do MTST. Então, nós estamos apostando bastante nisso. Posso falar algumas iniciativas rapidamente, como o Fórum dos Trabalhadores, do qual o Sinasef São Paulo faz parte. Nós, periodicamente, alugamos 7 carros de som para circular pela periferia, dialogando com a periferia, e estamos entrando em contato com movimentos sociais para que nós traçamos roteiros junto às categorias de base dos movimentos sociais para potencializar essa capilaridade. Há muitos tipos de ataque no Instituto Federal que eu imagino que estão ocorrendo em outros institutos federais. A verdade é que a reitoria atualmente dá graças a Deus que não tem a aula presencial, porque o orçamento desse ano não teria como terminar o ano, então nós estamos sofrendo um estrangulamento, isso está acontecendo em todos os IFES, e isso força uma série de submissões. Por exemplo, existe um quinto eixo formativo da reforma do ensino médio que em São Paulo está sendo um pouco vanguarda, e que tem o nome de Novotec, aqui no governo do Estado de São Paulo. O Instituto Federal de São Paulo já está começando a fazer convênios com o Novotec como uma forma de ganhar um dinheiro aqui, um dinheiro ali, o que compromete toda a estrutura
que nós defendemos de qualidade, de preservação do Instituto Federal, e abre espaço para coisas como o Futurice. Eu queria dizer que, em relação ao que a Laodiceia falou, que o caminho é realmente mostrar que nós estamos com precarização do serviço público, do servidor público, de que, nos próximos anos, grande parte dos servidores públicos federais vão se aposentar, nós vamos entrar num sistema que vai se igualar à República Velha, obviamente, no primeiro projeto da reforma administrativa, já se definiu que era carreira de Estado, era militar, fugiu a palavra, que faz relações exteriores, diplomacia, não é educação, isso estava na proposta original, vai ser enfiado goela abaixo, é uma campanha inglória, é uma campanha difícil, mas o esclarecimento desses detalhes, filtrar e traduzir tudo isso que a Laodiceia colocou aqui, é fundamental para a gente fazer essa luta nas bases e na população. Vai ser uma luta difícil, mas é a luta da nossa geração. Obrigado, desculpa pelo tempo. Obrigado, querido. A gente gostaria muito que as pessoas ficassem dentro do tempo, a gente vai ficar avisando quando estiver faltando 1 minuto, para que dê tempo, para que todas as sessões aqui presentes possam fazer a informação. Agora nós vamos lá para o Rio Grande do Sul, com Raquel, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e prepara o companheiro Rise, do Instituto Federal do Paraná. Então, Raquel, você, querida. Boa noite a todos e todas, né? E dizer da nossa, né, tristeza, né? Hoje o Brasil, né, foram mais 1.972 mortes, isso nos deixa, por vezes, impotentes. Mas, em relação à nossa conjuntura, né, o que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo, a classe trabalhadora, ela está vivendo uma conjuntura de perda, muito claramente a gente está vivendo isso, né? E o que nos resta, né, diante da gravidade, como a professora Laodiceia colocou, né, é uma crise orgânica, profunda, complexa, né, e sendo legitimada por um discurso de ódio, pelo negacionismo, pelas fakes, o que a nossa luta hoje é uma luta muito difícil, mas ela é muito importante porque nós precisamos atenuar as perdas, né? Porque as perdas vêm ocorrendo. Nós tivemos a terceirização, reforma trabalhista, nós tivemos a reforma da Previdência e agora mais a PEC 32. O capitalismo, na verdade, ele é crise, né? O capitalismo é crise. E a cada crise, ele afia ainda mais as suas garras. E a conta de cada crise, na verdade, quem paga é o trabalhador, como sempre. Mas o que a gente observa nesse contexto, e a professora até colocou na sua fala, é que esse discurso de ódio, ele acaba, de certa forma, impactando na nossa luta, dificultando a nossa luta, né? Porque é muito difícil a gente desconstruir o que está sendo dito e que não é real. É um discurso desonesto, é um discurso perverso, né? E que atrapalha muito a nossa luta. E a professora falou que essa PEC, ela representa... vai representar uma luta quase de trabalhadores contra trabalhadores, isso não só dentro do universo público, né, mas como um todo, né, esse discurso de ódio, de atacar privilégios, é muito difícil para a nossa luta, né. O que a gente observa é que, dentro dessa perspectiva, onde que nós temos que atuar? Porque, por vezes, e eu vejo claramente, essa é uma dúvida, inclusive, que eu gostaria de colocar como pergunta, duas, na verdade. Uma, qual é o foco da nossa luta, uma vez que nós estamos nessa conjuntura de perda, né? Como que a gente faz para desconstruir, né, esse discurso de ódio? E eu acho que assim, nós temos que somar a classe trabalhadora e mostrar para eles o que representa o serviço público e que toda essa PEC vai representar
né, o desmonte do serviço público como um todo. E a outra pergunta é que eu gostaria, por mais que eu já tenha essa resposta, mas assim, eu gostaria que a professora ressaltasse, né, que é uma pergunta que eu sistematicamente tenho ouvido, mas é importante a gente ressaltar aqui na live, o que acontece com os servidores que já estão estáveis, né, a partir dessa PEC. Eu gostaria que a professora ressaltasse, porque eu acho importante, porque por vezes eu vejo muitos colegas, e com isso, que eles assim, mas isso é só para quem está por vir. Eu agradeço, muito obrigada e sigamos na luta. Obrigado, Raquel. Vamos para a Rise, prepara Albano. Rise do Instituto Federal do Paraná. Um segundo. Estão me vendo? Minha câmera, acho que ela está com um problema. Aí, acho que é por seguir. Sim, pode falar, Rise. Seguinte, aqui no Paraná, eu estou tentando fazer uma conversa próxima com os servidores, principalmente no meu campus, organizar as pessoas a partir da base. É difícil porque é um trabalho bastante amplo e o nosso sindicato ele é relativamente novo e pequeno. Frente ao que está acontecendo, eu acho que nós temos que avançar em todas as frentes e particularmente pegar no calo dos servidores quando formos conversar com eles, né? Se for na quantidade de aula, é falar sobre como fica a quantidade de aula. Se for na abertura ou encerramento de curso, é falar o que vai acontecer. Se for no bolso, falar que vai ser no bolso, como vai ser nesse bolso. Então, a gente tem que começar a fomentar grupo de estudos frente ao que está acontecendo aí. Conversar com a população, penso eu que devemos conversar com a população mais próxima que nós temos, que são os pais de alunos e muitos alunos que já são trabalhadores, formando no curso de engenharia eletrotécnica, né, e, enfim, de análise de sistemas, ou qualquer outro curso que podemos ter nos nossos institutos federais espalhados. Esse é o trabalhador que vai acabar defendendo a gente no futuro também. Porque o serviço público, ele não é para a elite, ele é para um grupo massivo. E quando eles falam que é o desmonte do serviço público, eu diria que assim, é uma remontagem do serviço público para atender deliberadamente os interesses privados. Já tínhamos isso em governos anteriores, com o FIES, o ProUni e o Pronatec, não podemos esquecer disso, as críticas têm que ser feitas radicalmente nesses outros governos também, que se arrasta desde a década de 90. Tivemos um período um pouco mais brando, mas esses projetos ainda não foram encerrados. Temos que atacar radicalmente esses projetos, que tirar o Bolsonaro de lá não garante que esses projetos não vão ser tocados adiante, não garante que eles vão ser tocados de outras formas. Então, para além do fora Bolsonaro, nós temos que fazer fora o liberalismo, uma crítica radical ao capitalismo, as contradições que sustentam o Estado do jeito que ele é, um Estado voltado para a minoria, para uma elite, aí transformar um Estado a partir do Estado operário, que é voltado para os trabalhadores, para a população brasileira em geral. Eu vejo que nossa crise é uma crise de projeto histórico, que nós acreditamos ter concluído com a Constituição, mas eles estão atacando deliberadamente, insistentemente a Constituição e não vão parar até derrubar. Eu acho que a crítica tem que ser feita à estrutura básica do capitalismo, porque essa é a que vai definir as nossas lutas para o futuro. 1 minuto. E quando eu digo nossas lutas para o futuro, ela não vai parar em 1 ano, 2, na queda do Bolsonaro, na entrada de outros políticos aí nesse cargo presidencial. Eles vão fazer de tudo de qualquer forma, seja de uma forma mais harmonizada, conversada, ou seja de uma forma mais goela abaixo, como está sendo, né? E temos que olhar também como funciona esse sistema eleitoral, não dá para acreditar no politicismo. Basicamente, o Congresso hoje é dominado pela direita que acredita na privatização, uma direita que acaba com o patrimônio brasileiro, que vende o patrimônio para o exterior, para ganhar encargos em empresas privadas, no futuro, esses políticos, não dependerem disso. Penso eu que devemos conversar com a população constantemente, essa população próxima, nossos alunos, pais e servidores, para garantir, na verdade, um projeto histórico da classe operária, trabalhadora, para o Brasil e destruir, uma vez por todas, esse projeto liberal, capitalista, burguês, pseudo-burguês, que nem burguês consegue ser a nível mundial, somos uma vergonha a nível mundial, para botar um fim nesse processo. O que eu chamo os servidores ali é para começar a conversar sobre um processo revolucionário, revolução através da base, revolução através da força operária. Assim concluo minha fala. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, querido. Albano, agora você, querido, prepara Ronaldo de Pimenta Bueno. Albano. Oi. Todos me ouvem, né? Eu acho que foi muito boa a explanação da companheira Laodiceia, e a gente está aqui num fórum que é de uma fração do Serviço Público Federal,
mas eu quero pegar uma outra vértice, porque se nós formos ver o quadro dos servidores públicos no nosso país, 2/3 são servidores públicos municipais. São os servidores que têm os salários mais baixos, são os servidores que já têm a garantia dos seus salários, dos seus direitos funcionais continuamente desrespeitados pelos prefeitos, seja de que sigla for. São os setores que sofrem mais claramente a privatização, o sucateamento dos serviços e a privatização. Exemplo aqui, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro, que no governo do MDB de Cabral e Paz, botou as OS para dirigir, para controlar a saúde, e a saúde foi ladeira abaixo. Então, eu acho que é muito importante, se a Laodiceia puder pegar, esse impacto, quer dizer, essa contra-reforma passando, essa grande parte do serviço público que se dá nas pontas, nos municípios, que já sofrem hoje um processo de privatização, de sucateamento, de destruição. E quando a gente fala isso, destruição do serviço público, é destruição de direito social, é destruição das políticas sociais, as poucas que nós temos no nosso país. O quanto isso ainda vai avançar. E o quanto nós, enquanto seção do Sinasef, esparramada por esse Brasil todo, a gente tem que ser ponta de lança de procurar construir a unidade com os servidores estaduais ou com os servidores municipais dos municípios onde nossos campi se encontram para fazer essa frente. Aqui no Rio de Janeiro, o Sindiscop tem participado do Fórum Unificado. No ano passado, nós participamos de todas as manifestações que conseguiram reunir de 400 a 500 pessoas nesse período de pandemia. Nesse período de pandemia, o Rio de Janeiro fez passeata da Candelária à Cinelândia com 400, 500 pessoas. Conseguimos fazer 3 ou 4. Né? E, fundamentalmente, nós estamos aí convocando para todas as manifestações, carreatas, dentro desse quadro de pandemia, fazendo notas explicativas à nossa comunidade, e tiramos na última Assembleia criar carros de som para passar nos bairros do entorno dos nossos campi. O Pedro II ele pega 2 municípios do Grande Rio, que é Caxias e Niterói, e pega todas as zonas da capital, Zona Oeste, Zona Norte, Centro e Zona Sul. Então, fazer esse trabalho divulgando a necessidade da vacinação em massa e colocando a necessidade do auxílio emergencial para todos e a questão do ataque aos serviços públicos. Né? Infelizmente, na nossa escola, nós temos um problema, porque nós temos um reitor que, se não é bolsonarista, como ele costuma dizer, ele defende o CPF dele. E o que ele mais faz é fragilizar a gestão democrática dentro do nosso colégio, atacando o Conselho Superior, desrespeitando o Conselho Superior, muitas vezes não homologando as decisões do Conselho Superior ou evitando que ele se reúna para debater assuntos que não é do interesse dele. Então, infelizmente, aqui, dentro do nosso colégio, e a última nota que o reitor lançou, pública, contra o sindicato, ele termina dizendo que vai encaminhar os documentos do sindicato para a AGU para ser informado de que medidas ele deve tomar com relação ao Sindiscop. Foi a última nota que o reitor publicou aqui no nosso colégio. Então, infelizmente, aqui, na luta contra esse governo genocida, ultra-neoliberal, fascista, assassino, nós temos um reitor que se preocupa com seu CPF, que não é bolsonarista, mas quer manter o cargo. Obrigado. Valeu, querido. Toda a solidariedade aí à luta dos companheiros lá do Sindiscop. O Ronaldo não está na sala, ele caiu. Se ele voltar, a gente coloca ele de novo na lista. Erlane. Seria você, Erlane, então, agora. E prepara a Zuila. Oi, boa noite a todos. Oi, boa noite a todos e a todas. Eu sou Erlani, aqui da seção Manaus. Eu gostaria de parabenizar a Laodiceia. E, além da PEC 32, nós temos que ficar muito atento que tem as outras PEC, como essa PEC emergencial e outras que eles estão fazendo toda a alteração da Constituição. Então, eu conclamo aqui a todos que estão assistindo essa palestra, que no dia 17 de março nós vamos fazer um fachaço para que todos participem. E também eu gostaria de passar a fala para o meu amigo Eurico, que também representa o nosso sindicato. Eu sou da base e ele é da direção. Oi, Eurico, quer falar? Lobão, eu estava inscrito para falar, mas depois, beleza. Né? Beleza, então você mantém sua ordem lá.
Então, passamos agora para a Zuila. Companheira Zuila. Boa noite a todas e todos que estão participando dessa atividade tão importante. Mais uma vez, eu gostaria de reiterar os parabéns à companheira Laodiceia, que fez uma explanação extremamente elucidativa para todos nós e que nós possamos também replicar essas informações nos nossos locais de trabalho. Além dos comentários que os colegas já fizeram anteriormente, eu gostaria de tecer aqui um diálogo com a companheira Laodiceia, posteriormente, se ela retomar a palavra, né, fazendo um link com a fala que ela fez aqui hoje, como ela vê a questão e como a gente poderia abordar esse discurso que ficou tão marcado na mídia, né, principalmente na grande mídia, de que o problema do Brasil, o problema da crise são os servidores públicos, que essas reformas propostas desde o governo Temer, né, reiterando esse discurso de que o problema está nos servidores, nos funcionários públicos, que outra alternativa nós teríamos para solucionar a crise e de que forma a gente pode mostrar que essas reformas não são a solução e que elas, pelo contrário, só desconstroem, né, toda a estrutura de Estado que a gente já tem hoje. A companheira já tocou nesse ponto durante a sua fala, mas gostaria de reiterar mais uma vez para que as pessoas que estão assistindo à nossa atividade, que posteriormente também tenham acesso, possam compreender ainda melhor essa questão. Muito obrigada. Obrigado, Zuila. Vamos passar agora para Marival Santana e prepara Pedro do Maranhão. Marival, está aí? Tá sim. Marival Santana, é você, querido. Então, vamos passar para Pedro. Lobão, o Márcio, vai lá, Marival. O Márcio já falou em nome de São Paulo. Ah, beleza, tranquilo, Marival. Então, vamos passar agora para Pedro. Né? Prepara a companheira Márcia, do Sertão de Pernambuco. Vai lá, Pedro Ribeiro, de Monte Castelo, Instituto Federal do Maranhão. Liga o microfone, Pedro. Liga o microfone, Pedro. Perfeito. Estou aqui tentando aqui, que eu estou em duas telas, e aí dá um probleminha. Mas, antes de tudo, aí, boa noite, saudar os companheiros e companheiras. Em nome do professor Davi Lobão, eu gostaria de saudar também toda a Nacional, os companheiros da Nacional, diretores, pela essa iniciativa, que é sempre pertinente. A gente está dialogando, está debatendo essas questões. Não só a PEC 186, a PEC 32, mas eu acho que é importante algo que já foi previamente startado pelo governo, que é a questão da regra de ouro, e também fazer um paralelo nessa regra de ouro com todas essas outras PECs que vêm atacando o servidor público de uma maneira geral. E aí eu queria dialogar um pouco com a professora Lucélia. Eu acho que quando ela diz que sempre que o capitalismo ele entra em crise, ele ataca os trabalhadores. Me perdoe, mas eu tenho uma certa discordância com isso. Eu acho que já é inerente ao capitalismo. Primeiro que ele sobrevive de lucros. E primeiro não existe lucro sem a precarização do trabalhador. E em cima dessa precarização do trabalhador ainda vem a mais-valia por trás. Este é um ponto que eu queria também dialogar com a professora, porque isso passa recorrente na nossa fala e a gente vai acreditar que sempre o capitalismo só ataca a gente quando está em crise, e que isso não é verdade. Bem, uma outra coisa que eu queria, um outro elemento que eu queria colocar, recentemente eu terminei de ler um artigo da professora Luciana Balestrin, lá da Universidade Federal de Pelotas, onde, nesse artigo, que eu também posso até socializar com todos os companheiros, que se chama O Debate Pós-Democrático no Século XXI. É muito interessante esse debate, apesar de ele ser muito acadêmico, mas ele traz para o foco
das nossas discussões a questão da disciplina da ciência política. E aí eu também gostaria de dialogar com os nossos acadêmicos, né? Porque, naturalmente, a gente percebe que a academia são poucos aqueles doutores, aqueles pesquisadores que se lançam nesse debate e que se lançam na frente de luta. Eu acredito que uma das coisas que a gente só vai derrotar esse governo é com o pé no chão, é com o pé nas ruas. E não vai ser através de debates da gente falando para nós mesmos que a gente vai derrotar esse governo. Há uma necessidade, há uma impulsão. E aqui, mais uma vez, eu saúdo os companheiros da Nacional, da Direção Nacional, no sentido de fomentar esse debate. Ele é interessante não só debater a PEC 32, a PEC 186, mas também debater todos esses outros ataques desse governo. Porque esse governo, como bem já dissemos, bem pelas falas dos companheiros, é um governo genocida, é um governo que ataca direitos, é o governo que ataca o LGBT, é o governo que ataca os índios, os quilombolas. Aqui no Maranhão, nós somos o povo ribeirinho, ele é atacado todos os dias. A CSP Luta tem sempre enfrentado esse debate, sempre se colocando à frente do governo estadual, do governo municipal, que a intenção maior é o ataque à classe trabalhadora. E aí, a gente também tinha de dialogar com... Não vale só a questão desses ataques por parte do governo, e ainda nós temos ataque por parte da direção dos nossos institutos, que cerceiam a nossa luta, retiram uma vaga que é de direito do Sinasef dentro dos conselhos do Conselho Superior, e que a gente não impulsiona uma luta em que o nosso inimigo a gente já caracteriza muito bem. Nós não temos como nosso inimigo um cara como bem o Albano colocou. Ele não é bolsonarista, mas, no entanto, ele nos ataca. Então, que política é essa? Como derrotar esse inimigo? Se os nossos Conclua, Pedro. Opas, eles são nossos inimigos em algumas situações. Então, Lobão, e aí eu queria também dialogar com a professora Lucélia em duas questões de fundo que a professora Luciana ela coloca, que é a questão, já concluindo, Lobão, que é a questão da desdemocratização e a questão da autocratização em âmbito global, regional e nacional por parte dessa política nefasta de todo o cenário mundial. Forte abraço, principalmente dos... Obrigado, Pedro. Abraço, Lobão. Márcia Farias prepara Rogério, lá de Salinas. Márcia, você, querida. Seja bem-vinda. Aqui é a câmera. Boa noite para todos e todas. Saudar todas as mulheres que estão na luta sindical. Ontem foi o nosso dia de luta. E aí, assim, essa é uma das coisas que me preocupa muito com essa PEC, como que as mulheres vão ser tratadas nesse processo de avaliação e de todas essas coisas. Então, parabéns à professora pela exposição. Aqui na sessão do IF Sertão, Pernambucano, a gente está nessa perspectiva de promover as lives, inclusive está na perspectiva de convocar alguém da Nacional para fazer essa discussão com a gente, talvez até a professora, quem sabe, e de fazer esses momentos também com os pais, e a gente tem um fórum de formação sindical. Então, nesse fórum, a gente reúne várias entidades sindicais aqui do Sertão para fazer essas discussões. Então, a gente deu uma pausa. Primeiro teve a campanha política, depois teve toda essa questão da pandemia, e aí a gente está tentando resgatar esse fórum, mesmo que de forma virtual, para manter, né, todo esse diálogo que interessa a toda a sociedade, porque quem faz parte do serviço público é a classe pobre, rico não faz concurso público. Então, a gente precisa deixar isso claro para o nosso alunado, a gente precisa deixar isso claro para a sociedade,
que é essa perspectiva de melhoria de vida que o concurso público oferece e que a PEC corta. Obrigada, boa noite. Querida. Rogério de Salinas prepara Fernando Pinheiro. Boa noite a todas e a todos. Primeiro, parabenizar aí os companheiros que organizaram essa live e parabenizar também a companheira Laudiceia, que fez aí a explanação sobre o tema. Companheiros, nós temos aqui um problema aqui no Estado, que já está aí na perspectiva da reforma administrativa, né? O governo Zema, ele já vem tentando fazer a fusão de uma instituição de extensão e outra de pesquisa, que é a Emater e a EPAMIG, né? Mas dentro de uma perspectiva aí, numa canetada, ele faria isso aí, né? Então, a gente mantém um diálogo com vários servidores do Estado, pessoal, os eletricitários, que é o Sindeletro, o pessoal da empresa de saneamento aqui, que é a Copasa, o sindicato Sindago, a Sindiúti, que são servidores do Estado. Servidores municipais, a gente tem uma dificuldade de diálogo, né, por conta da forma que o sindicato se organiza, né? Mas a gente vem fazendo o diálogo. A dificuldade nossa maior aí são os trabalhadores rurais e os servidores municipais. Mas a nossa proposta nas próximas datas aí, né, a fazer a adesão aí à faixação, trabalhar com carros de som e outdoor e fazer um diálogo com a sociedade. É importante, sim, um diálogo entre nós, da classe trabalhadora, né, mas principalmente dialogar com a sociedade, colocando aí que essa contra-reforma, né, ela vem justamente na linha do desmonte do serviço público, né, e função aí da situação que a Laodiceia colocou, né, que é justamente o pagamento de juros da dívida, né, a ditadura dos credores, né? Então, a gente vem fazendo um diálogo no sentido de trabalhar dentro dessa perspectiva. A gente sabe que a mídia poderia ter um trabalho fundamental, mas sabe de quem que é a mídia, né? Quem é dono da mídia. Então, dentro dessa lógica, ela está a serviço do capital, né? E aí eu pergunto aí, eu repito aí a frase, né, a pergunta de Raquel, né, sobre como a gente trabalhar, né, com os nossos servidores, né, com os nossos companheiros aí que já são estáveis, né? É importante esse diálogo, principalmente porque isso aí vai significar um aprofundamento entre essas novas categorias de trabalhadores que terão, por conta da forma que elas serão contratadas ou subcontratadas no serviço público, né? Mas o mais fundamental dentro dessa lógica toda, né, de fato, é o diálogo com toda a sociedade, porque o serviço público, a gente percebe que vai ser desmontado de cima em todas as esferas, né? Daí a necessidade, então, do diálogo com toda a sociedade. Boa noite a todos. Obrigado, querido. Aline, do Instituto Federal do Espírito Santo. Ela não está na sala, né? Então, passemos agora para... Aliás, desculpe, Fernando Pinheiro. Eu anunciei Fernando Pinheiro. Depois, Aline. Eu não estou vendo ali na sala. Então, prepara já Eurico. Vai lá, Fernando. Fernando Pinheiro. Bom, primeiramente, boa noite a todos, companheiros. Sou Fernando Pinheiro, aqui da seção sindical do Sinasef de Paraná. É uma seção pequena. Nós estamos em fase de reestruturação aqui da nossa coordenação, né, ainda organizando algumas questões. Mas, enquanto coordenação, a gente já vem discutindo, não de forma tão aprofundada, mas, infelizmente, nós estamos organizando a nossa casa ainda, né? Nós temos uma dificuldade aqui
de organização com relação a mobilizar, né, os servidores, até mesmo a se filiarem no sindicato. Nós temos um Estado que ele é declaradamente bolsonarista, né? Mas, felizmente, a gente tem um bom diálogo aqui com a reitoria, que vem prestando apoio. Com relação a essa PEC, nós já ficou claro aí que caminhamos para um desmonte, né, do serviço público, principalmente em alguns aspectos, como, por exemplo, aí, o fim da estabilidade, né? Provavelmente aí, mexer nas nossas carreiras, né? E a nossa luta é diária, né? Principalmente a gente que trabalha frente aí, estou hoje na coordenação, né? Iniciei recentemente, e a gente tem uma luta muito grande, né? Principalmente aqui no estado de Rondônia, que é um estado declarado bolsonarista e apoia basicamente todos os mandos e desmandos desse governo. E é isso, obrigado pela oportunidade e esperamos aí aprender muito, né, com a professora. Obrigado, em próximos agora Eurico. Obrigado, querido. Agora Eurico, do IFAM, do Instituto Federal do Amazonas. Seja bem-vindo, companheiro. E prepara a Beatriz. Eurico. Bem, boa noite a todos e a todas. É muito difícil mesmo esse momento que a gente vive, porque em meio a uma pandemia como essa, né, como já foi dito, mais de 1.970 mortos hoje. Aqui em Manaus nós perdemos 2 sindicalistas, né? Uma companheira da FASUBRA e um ex-dirigente da ADUA, né, que é a Associação dos Docentes da Universidade do Amazonas. Então, assim, todo dia a gente está tendo perdas e, no meio de tudo isso, esse ataque, né, desse governo. E a gente tem que ter claro, primeiro, que esse ataque não é somente aos servidores públicos. Esse ataque é aos serviços públicos que são prestados à sociedade. Então, esse ataque é à sociedade, né? E aqui, a gente tem tentado se articular no Fórum das Entidades Sindicais e no Fórum dos Serviços Públicos, né? Porque a gente tem que ter a clareza que a gente só vai conseguir vencer esse genocida, porque ele é um genocida, se nós estivermos juntos, né? Todas as contrarreformas que nós estamos vivendo, nenhuma é para melhorar a vida dos trabalhadores, tampouco dos serviços públicos. Não teve uma ação, né, desse governo que visasse a melhoria da qualidade da vida do povo, né? Eu tenho dito isso aos bolsonaristas do nosso instituto, que me apontem pelo menos uma ação desse governo no sentido de melhorar a vida do povo, né? Se me apontarem uma, né, eu prometo que eu fico calado pelo menos por 2 semanas, né? Então, aqui, Lobão e companheiros do Brasil, né, a coisa está muito difícil, porque o nosso Estado continua numa situação muito delicada e a gente sabe que eles estão aproveitando essa pandemia porque eles sabem que nós não vamos expor os nossos companheiros a ir para ações na rua, né, com o risco de serem contaminados e virem a óbito, e eles estão se aproveitando para passar a boiada, como disse o Guedes naquela fatídica reunião ministerial, né? Eles estão se aproveitando para tentar passar toda a boiada deles, né? Todo tipo de ataque aos servidores públicos e aos serviços públicos, eles estão implementando nesse momento, né? Nós estamos aqui com 2 linhas de discussão com os nossos sindicalizados e com a nossa categoria. Uma no sentido de discutir essa reforma administrativa, e outra é
discutir como nós vamos enfrentar, né, o enfrentamento a essa pandemia e as ameaças constantes do governo federal em tentar fazer com que nós voltemos a trabalhar presencialmente sem que tenhamos vacina. Eu queria chamar a atenção que todo mundo viu o ministro da Saúde declarar, né, nacionalmente que a vacinação das pessoas acima de 50 anos no estado do Amazonas iria começar no dia 22 de fevereiro. Né? Até hoje, somente as pessoas com mais de 65 anos começaram a receber a vacina. Nós temos vacina aqui, inclusive, parada, porque não foi liberada, porque o pessoal da prioridade não foi tomar vacina e as vacinas estão paradas aqui. Então, assim, nós vivemos um desgoverno nacional e temos aí uma PEC que tenta aumentar os poderes desse presidente. Né? Tenta aumentar os poderes desse presidente. Então, assim, o tamanho do absurdo que é essa PEC, e a população precisa saber disso. Um minuto. O nosso Estado, infelizmente, é um Estado extremamente bolsonarista também. Né? Aqui nós temos um sindicato dos médicos que espalha outdoor pela cidade toda, em apoio a esse presidente fascista e genocida. Né? Então, assim, eu acho que não tem muito a falar mais não, Lobão. A gente precisa se unir. Só todos juntos vamos conseguir vencer esse genocida e essas medidas que visam acabar com os serviços públicos no Brasil. Obrigado, querido. Então, Beatriz Bloise, depois Ana Oliveira. Beatriz? Beatriz caiu. Então, vamos para Ana Oliveira. Ana Oliveira está na sala. Ana de Oliveira. Companheira Ana de Oliveira. Ana de Oliveira está na sala. A Beatriz. Então, enquanto a Ana não se posicionou, vamos passar para Patrícia, da Bahia. Companheira Patrícia, da Bahia. Patrícia, por favor, abra o microfone e a câmera. Boa noite, colegas. Só um minutinho, Patrícia. Prepara depois aí, Denise. Boa noite, colegas. Tudo bem? Primeiro, quero saudar a companheira Laodiceia. Belíssima explanação. Acho que a gente está precisando desse tipo de atividade também na base, para esclarecer quais são os reais prejuízos que vai chegar para a gente na conta dessa reforma, né? E sobre a questão da movimentação em prol da campanha do Fora Bolsonaro, eu gostaria de ter mais exemplos para citar aqui do que está sendo feito na minha sessão, mas a gente está meio que parado. Inclusive, gostaria de convidar a colega Luísa Sena para dar umas palavrinhas sobre isso. Luísa? Luísa, pode deixar que a Luísa está escrita aqui. Luísa vai falar depois, não se preocupa não. Ah, ok. É isso, eu gostaria de ter mais exemplos positivos aqui de que a seção IFBA estaria fazendo uma movimentação maior em função do Fora Bolsonaro, mas as coisas estão meio paradas lá. A gente está sentindo falta dessa movimentação e a gente precisa, né, mobilizar e sensibilizar os colegas cada dia mais, a gente manter mobilizado em prol dessa campanha do Fora Bolsonaro. E é isso. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Denise, prepara Ivo. Denise? Denise se encontra na sala. Vai lá, Denise, liga o microfone, querida. O seu microfone está desligado, querida. Eu sou da mesma seção do Albano. Ele já falou por nós. Valeu, querida. Tá bom? Beleza. Companheiro Ivo. Companheiro Ivo. Ivo está na sala. Companheira Luísa.
Companheira Luísa. Luísa Sena. Liga o microfone, querida. Estou aqui, microfone ligado, câmera ligada, boa noite, saudação a todas as sessões. De fato, Patrícia deu abertura aí, e é bom que ela fala enquanto membro da diretoria executiva, mas, de fato, como já foi colocado na plena, estamos com sérios problemas aqui na seção IFBA, inclusive problemas que têm desmobilizado a base para a luta, né? Assim, por exemplo, ontem, no 8 de março, a coordenação executiva da mulher fez uma divulgação assim sobre um cronograma quase que festivo, embora ainda da luta, mas estadual. E assim, a divulgação do calendário que foi feito na plena, do calendário de lutas, do Consinasef, não tem sido divulgada, não tem sido trazida na sessão, e assim, parece que a sessão, assim, muito por conta de alguns problemas internos, está difícil. Aqui da base, a gente não está conseguindo, né, receber esse repasse, né, vindo da Nacional. Não vem repasse e, assim, os problemas só aumentam. É lamentável isso, sinceramente, toda vez que eu vejo as outras sessões falando, eu sinto que estamos deixando de juntar forças na luta, né, por conta dessa... É como se a sessão IFBA não fosse conectada a nada, a nada. A gente é completamente desconectado, os repasses não chegam e as coisas ficam aqui, num desgaste interno promovido pela chapa majoritária que torna tudo mais difícil. Assim, eu estou aqui, não estou chorando as pitangas não, gente, mas estou fazendo um apelo pela unidade. O Sinasef Nacional tem que se juntar com todas as suas seções. O nosso inimigo é Bolsonaro. E não adianta vir gente aqui dizer que o inimigo é Bolsonaro e internamente destrói a base, destrói os colegas de luta para lutar. E assim, a seção IFBA está passando por isso. Fecho. Obrigado, querida. Agradeço. Pessoal, eu vou perguntar o seguinte, alguém aqui na sala não falou ainda e quer usar a palavra? Senão vai passar a palavra, vai voltar a palavra para a companheira Laudiceia, a nossa querida expositora. Laudiceia? Oi, Davi. Vamos lá, pode falar. Bom, primeiro, agradecer as várias... Né, a forma como as várias sessões foram trazendo elementos novos para essa nossa discussão, né? Eu acho isso super importante, esse momento é da gente fortalecer o diálogo. Eu não vou aqui, dado já o tempo, a gente já está perto das 20 horas, quase 2 horas, responder pontualmente. Eu gostaria só de colocar algumas questões gerais em termos de estratégia de luta, que eu acho que todas as falas convergiram nesse sentido. Há, primeiro, uma necessidade do diálogo entre nós, a gente precisa fortalecer, alguém colocou, a gente fala para a gente mesmo, mas a gente precisa muito ainda falar para a gente mesmo, porque nós não estamos nos percebendo enquanto uma categoria de servidores públicos que estamos sendo atacados por um Estado que representa os interesses da burguesia nacional e internacional. Então, acho que isso precisa ficar muito claro para todos nós. Nós temos um inimigo comum que é o capital. O Estado representa esse capital e está a serviço desse capital. Então, embora a gente momentaneamente tenha o genocida como nosso inimigo número 1, mas já tivemos muitos outros que, ocupando o cargo de presidente ou de governadores, para falar dos estados, ou de prefeito, para falar dos municípios, nos atacam sistematicamente porque eles estão lá a serviço do capital. Então, isso é importante, a gente precisa manter esse diálogo com os nossos pares.
E depois, um segundo passo é a gente começar a dialogar com a sociedade, porque a gente corre muito risco de ficar falando só para a nossa categoria. E a gente precisa entender, como já foi colocado aqui por muitos companheiros e companheiras, de que o ataque agora é ao serviço público. Nós estamos correndo o risco de, em meio a uma pandemia, a uma proposta e a uma perspectiva do governo de aprovar essa PEC em 4 meses, né, aproveitar para deixar a boiada passar, e imaginem que no próximo semestre, se a gente tiver, a partir ainda de 2021, esse projeto de emenda constitucional aprovado. A gente vai ter um desmonte completo do SUS, que é o que tem garantido, com todos os problemas, nós temos número recorde, novamente, de mortes, perdemos muito companheiros e companheiras para a Covid-19 por falta de assistência, pelo negacionismo, e se essa PEC for aprovada, a gente vai ter muito mais. Então, o desmonte do serviço público, ele impacta diretamente a população, e aí é importante a gente estabelecer diálogo com os usuários da rede federal, né, que são os pais e os alunos. É importante também fortalecer esse nosso diálogo com os sindicatos estaduais e municipais. Nós, aqui em Campina Grande, estamos buscando esse diálogo com o Sindicato dos Trabalhadores do município, porque nós entendemos que eles estão na ponta e que serão muito atingidos por essa reforma. Então, são várias frentes de luta que nós precisamos ter e que nós precisamos da unidade, né? Nos entristece muito quando alguns companheiros colocam a dificuldade de diálogo dentro de algumas sessões, e aí é necessário ver essa nossa, ter essa perspectiva de classe trabalhadora. É super importante, a gente precisa reforçar, não é um debate que está vencido, esse de que no capitalismo nós temos 2 classes, a classe da burguesia, da elite e a classe trabalhadora. E nós, independente de sermos professores ou servidores públicos federais, nós somos trabalhadores, nós somos tão trabalhadores quanto o gari que pega o lixo na frente da nossa casa. Nós somos tão trabalhadores quanto a empregada doméstica que está tendo um trabalho invisível em vários lares do Brasil. E isso precisa ficar claro. E a gente precisa saber dialogar com essas pessoas. É uma dificuldade que nós temos, é essa de estabelecer um diálogo com a sociedade, com os outros trabalhadores, construir uma unidade. E aí a gente tem, no momento de pandemia, essa dificuldade de mobilização. A gente tem feito as carreatas, mas as carreatas também limitam, porque aí só vai quem tem carro, mas há uma estratégia que é a utilização dessas mídias sociais para que a gente divulgue informação, né? O que Zuíla, aqui da nossa sessão, colocou, né? Como que a gente pode ampliar essa nossa luta, de que maneira a gente pode, mesmo nesse período tão difícil, dialogar. A utilização das mídias para desconstruir esse discurso de ódio, e aí nós temos muitos dados importantes para serem socializados. A gente precisa dizer para as pessoas que o SUS é serviço público, que os médicos, as médicas, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem que estão cotidianamente colocando a sua vida em risco para salvar outras vidas, é servidor público. Que os professores e os IFs, os dados que nós temos da educação, Davi sempre faz questão de ressaltar, né, o quanto que o ensino público de qualidade dos IF impacta diretamente. Nós temos que divulgar essas informações e não cair nesse ping-pong com os negacionistas, replicando determinadas informações e esse tipo de negacionismo que o governo faz. Esse governo parece uma conversa de botequim, né? Diz uma coisa de manhã, diz de tarde, reafirma à noite. Muitos desses diálogos não vale a pena a gente estar alimentando, porque é cortina de fumaça para esse ataque que ele está
montando junto com a fração rentista do capital. Então, a gente precisa utilizar esses espaços das mídias sociais para estar divulgando as informações acerca do que o servidor público, do que a servidora pública oferece e do que significa o serviço público. Alguém aí da plenária colocou, são os pobres, é a população trabalhadora que precisa do serviço público para ser assistido, para ter escola, para ter saúde, para ter segurança pública, para ter limpeza pública, mas é também essa população que precisa da estabilidade para ter uma possibilidade de ascensão social. Então, alguém está dizendo aqui, conheço botequim muito mais sério do que esse governo, eu também. Mas aí em botequim é aquela conversa de bebo que diz uma coisa e depois diz outra, então é bom para a gente caracterizar esse governo, já que ele é tão terrível que a gente não encontra no vocabulário, né, na língua portuguesa, alguma coisa que descreva adequadamente o que esse governo representa. Então, nesse sentido, eu acho que é uma oportunidade da gente estar aqui discutindo. Alguém perguntou aqui no chat se esse material poderia ser disponibilizado. Sim, eu posso repassar para Davi e ele encaminhar para a lista do Sinasef, é esse o objetivo. Também que vocês acessem o site da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, que tem lá uma carta com 25 itens, que alguns deles eu utilizei aqui na minha apresentação. A gente precisa divulgar, compartilhar. A Auditoria Cidadã está fazendo uma campanha muito interessante, é hora de virar o jogo, e a gente só vira esse jogo se a gente construir uma unidade, se a gente conseguir, enquanto classe, dialogar entre nós, claro que respeitando as nossas diferenças, as nossas especificidades, mas manter um diálogo entre nós para efetivamente se opor ao governo genocida que está aí. Então, é uma pauta muito extensa que nós temos, e essa necessidade de, cada vez mais, trazer informação, porque esse é um governo da desinformação. Todas as contrarreformas que foram feitas tiveram como base, e essa também tem, informações mentirosas, dados falsos, que desmentem o próprio governo. Ele lança lá no CIOF, que é o Sistema de Informação Financeiro do Governo, dados, e nos documentos oficiais, o que ele traz são contra-informação. Então, isso é importante da gente trabalhar nas nossas bases, e, além de tudo, reforçar o caráter de classe. Eu acho que esse é um dos principais desafios que nós temos, é essa necessidade de nos colocarmos também como classe trabalhadora e construir a unidade com os trabalhadores que estão sendo precarizados na iniciativa privada, né? Como coloca Ricardo Antunes, nesse processo de uberização. Então, nós temos sindicatos de entidades privadas que também nós precisamos dialogar com eles, porque o desmonte do serviço público atinge a todos e não só a nós, trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. É isso, Davi, para a gente não se alongar mais e ficar... O que está tão bom acabar ficando cansativo. Obrigado, querida, obrigado, querida. Eu só queria terminar agradecendo a todas as sessões que vieram para esse chamamento. É muito bom ter vocês aqui, a luta se faz com essa parceria. Queria chamar a atenção de todos e todas que estiveram conosco para participar a partir de amanhã das plenárias que acontecerão, chamadas pelas frentes, para discutir o Fora Bolsonaro, plenárias regionais, Norte, Nordeste 1, Nordeste 2, Sul, Sudeste. Participem dessas plenárias. Nós conseguimos ontem uma vitória democrática muito importante, a anulação do julgamento do companheiro Lula, que foi uma armação construída que levou esse cidadão a estar hoje aí na presidência da República. Então, o grito que nós fazíamos de Lula livre, né? De certa forma, importante essa anulação, ainda não é do jeito que nós queríamos, né? E a situação que nós vivemos hoje é uma situação que nós podemos lutar e derrotar o governo Bolsonaro. Então, vamos continuar lutando. Tem plenárias amanhã, e eu queria fazer um chamamento a toda a base do Sinasef. Vamos lá.
Dia 17, quarta-feira que vem, de amanhã a 8. Quarta-feira de amanhã a 8. Nós temos o Dia do Bandeiraço. Cada sessão sindical aqui, vamos fazer bandeiras. Hoje nós encomendamos 40 bandeiras aqui em Campina Grande. 40. Outros sindicatos estão encomendando também. Nós vamos, sexta-feira, vamos nos encontrar, ver quantas bandeiras estão prontas e ver quantas praças de Campina Grande nós podemos colocar bandeiras. Então, vocês façam o mesmo nas suas cidades. Aquela cidade pequena, companheiro lá de Salinas, faz lá suas 10 bandeiras, 20 bandeiras, coloca numa praça, bandeiras com SUS sim, Bolsonaro não, educação pública gratuita para todos, vacina já, fora Bolsonaro. Então, faz bandeiras e coloca nas praças no dia 17. No dia 24, é o dia unitário de mobilização e luta. Nós indicamos a constituição de uma greve dos servidores públicos, vamos decidir isso no dia 16. A nossa Assembleia aqui hoje aprovou e nós vamos levar para lá a proposta da greve, né? Mas se ela não for unificada, um dia unificado de luta vai ter. As centrais estão chamando o dia do lockdown, um dia para parar esse país. Então, vamos sim, dia 24, fazer um dia unitário pelo Fora Bolsonaro, com muita garra, com muita disposição. E olha bem, no dia 31, são 3 quartas aí, né? Como nós chamamos aqui na Paraíba, a quarta-feira de fogo, né? Então, no dia 31, a plenária nacional da educação. Nós queremos ter mais de 1.000 trabalhadores da educação numa sala. A convocatória dessa plenária começa a circular ainda esta semana. Nós vamos divulgar e vamos espalhar por todo o Brasil. Faça assembleia de base, discuta o que é essa plenária, a luta em defesa da educação, a luta pelo Fora Bolsonaro. Então, nós temos o que fazer. Aqui está o chamamento. Parabéns a todos e todas que participaram dessa live. Eu deixo aqui um abraço muito fraterno a todos os companheiros. Estamos unidos, o Sinasef está forte e com muita disposição de derrotar o governo Bolsonaro. Fora Bolsonaro! A luta dos trabalhadores. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro e Mourão! Valeu, queridos. Um abraço a todos e todas. Fora Bolsonaro, Boa noite a todos. Fora Bolsonaro! Fora! Fora genocida!